O futebol brasileiro pode estar caminhando para um cenário inédito, pela primeira vez não por acaso esportivo, mas por projeto. Depois de ultrapassar a marca de 2 bilhões de reais em faturamento anual, o Flamengo passou a ser tratado por dirigentes e analistas não apenas como o clube mais rico do país, mas como um clube que tenta estruturar uma hegemonia. O CEO do Grêmio, Alex Leitão, foi direto. Segundo ele, o Flamengo quer transformar o Brasileirão numa espécie de Bundesliga, onde exista competição, mas exista também um dominante claro. Nas palavras dele, de cada 10 campeonatos, o Flamengo ganharia 9. E o ponto curioso é que ele mesmo admite, isso não seria ilegal, nem antiético, seria estratégia. Bundesliga do campeonato alemão, que o Flamengo quer transformar o campeonato brasileiro no campeonato alemão. Abre aspas para Alex Leitão, CEO do Grêmio. A gente tem arte de tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e que vai participando, deixando o seu like. Vamos juntos aqui hoje, dia 19 de dezembro de 2025. E tem assunto no programa hoje, hein? Ó, abre aspas. Eu acho que o presidente do Flamengo está fazendo o trabalho dele. Está olhando para o clube. No meu entendimento, o que o presidente do Flamengo quer é que o Brasileirão se transforme em uma Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada 10 campeonatos, ele vai ganhar 9. Isso é o que ele quer e é legítimo. Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Campeonato Brasileiro não se transforme em uma Bundesliga é que as diferenças têm de ser menores. A distribuição desses direitos tem de ser uma forma um pouquinho mais consciente para todos os clubes. Isso é um trabalho de força política, de discussão sobre o que queremos no futuro do futebol brasileiro, fecha aspas. Porque o Flamengo discorda, dos critérios definidos pela Libra. Já falamos aqui dessa situação no programa. E agora essa fala, Bruno Prado, do Alex Leitão, CEO do Grêmio, a respeito do Flamengo. Que o Flamengo quer transformar o Campeonato Brasileiro em Campeonato Alemão, que o Flamengo quer virar o Bayern de Munique. Eu acho que se isso acontecer realmente no futebol brasileiro, aí vai ser por mérito do Flamengo. Igual antes falavam da espanholização do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo como Real Madrid e Barcelona, por mérito dos dois. Os dois se organizaram, acertaram a casa, se cercaram de pessoas competentes, de excelentes profissionais, se estruturaram com capacidade financeira para realizar grandes investimentos, para contratar jogadores até de clubes europeus, para fazer com que jogadores que poderiam estar na Europa estivessem aqui no futebol brasileiro, jogando aqui no futebol brasileiro, por mérito e por organização dos dois. Até em determinado momento alguém falou do remédio amargo, que o Flamengo tomou um remédio amargo. Os outros clubes não querem tomar o remédio amargo, Bruno Prado. Sim, isso é um fato. Especialistas em finanças do esporte explicam que o domínio não começa dentro de campo, começa anos antes. O Flamengo passou temporadas sem montar super times, priorizando pagar dívidas, equilibrar contas, investir em base e estrutura. Só depois partiu para o investimento pesado no elenco, ou seja, primeiro criou vantagem estrutural, depois vantagem esportiva. Hoje, o clube entra num ciclo difícil de quebrar, mas receita gera melhores jogadores geram títulos, títulos geram premiações, audiência e novas receitas. Um círculo virtuoso. É por isso que a discussão atual nem é mais apenas sobre quem joga melhor, é sobre modelo de liga. Parte dos clubes defende divisão mais igualitária de direitos para reduzir distância. Já o Flamengo defende liberdade comercial maior, apostando que clubes fortes internacionalizam o campeonato. O debate então deixa de ser esportivo e vira econômico. O Brasileirão deve ser equilibrado, ou deve ter uma potência dominante para ganhar relevância mundial. Até comentaristas como argumentam que o objetivo do Flamengo não é ser um Real Madrid isolado, mas um Bayern de Munique em um campeonato globalizado. Tem trabalhado para isso há bastante tempo. Desde 2019, quando o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, eu fiz uma matéria, e o BAP era personagem daquela matéria, falando sobre... O Flamengo quer ser o Bayern. O Flamengo não quer ser o Real Madrid. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique hegemônico no seu país. Mas o ponto é que para você ser um clube europeu na América do Sul, você precisa construir uma estrutura europeia na América do Sul. Senão a Europa não vai olhar para quem está aqui. E esse ponto do interesse individual versus interesse coletivo é que é o grande contraste do futebol brasileiro.
A Liga Espanhola conseguiu se construir, se tornar mais relevante do que a Liga Italiana a partir de dois grandes rivais que são Barcelona e Real Madrid. Ainda que no início do século XXI o Valência tenha ganhado 2 campeonatos, o Deportivo La Coruña tenha vencido um, o Atlético de Madrid tenha vencido outro, depois o Atlético de Madrid voltou a vencer 2 vezes em 14 e 21, mas a Liga Espanhola de fato ela existe a partir de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo, se o Flamengo for o grande campeão e único campeão no Brasil, a Europa não vai olhar para o Brasil. E como é que você vai internacionalizar o Flamengo? Numa Superliga que o Real Madrid acabou de desistir, o Barcelona saiu, o Real Madrid... A Superliga, que foi um sonho, desmininguiu. Justamente por não ter um interesse coletivo, ter um interesse individual de 5 ou 6 indivíduos. Então, para que o Flamengo seja um clube global, o Flamengo trabalha muito bem individualmente para isso. A minha percepção é que para haver clubes globais no Brasil, o Campeonato Brasileiro vai precisar ser global. Senão o clube não vai ser global, porque ele vai estar no lugar que não faz parte do globo. Sim. No fundo, a pergunta não é se o Flamengo pode dominar, é se o futebol brasileiro quer permitir que alguém domine. Sincera opinião do canal Dark Soccer. O Flamengo pode conseguir ganhar mais dinheiro que os outros, porém a instabilidade política sempre cobra seu preço. Hoje, o ambiente político está pacificado devido aos grandes títulos conquistados. Por fim, a pressão de outros atores que gostariam de limitar gastos que o futebol pode contribuir contra essa tendência hegemônica flamenguista. Valeu, pessoal! Deixa um like, compartilha e segue o canal.